Repercussão da morte do Papa Francisco aos 88 anos, o Papa do meio ambiente, o Papa que lutou principalmente em respeito aos imigrantes e também para tentar diminuir a desigualdade social no mundo. E aqui no Brasil, o presidente Lula decretou um luto de pesar por 7 dias pela morte do Papa Francisco. E a Thaisa Medeiros, nossa repórter aqui em Brasília, tem todos os detalhes. Thaisa, conta pra gente, isso foi publicado já no Diário Oficial, já é oficial, a bandeira já está a meio mastro? Já, sim, Uribe, boa tarde a você, a todo mundo que está aqui com a gente. O presidente Lula, então, decretou esse luto de 7 dias após a morte do Papa, aos 88 anos. Ele que ocupou o cargo mais alto aí da Igreja Católica por 12 anos. O presidente Lula, então, se pronunciou por meio dessa nota e disse que a humanidade perde uma voz importante de respeito e acolhimento ao próximo. Nós temos esse documento aí para mostrar para vocês. Lula também ressaltou que Francisco viveu e propagou valores como o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos, assim como é ensinado na oração de São Francisco de Assis. O argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existiu o ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. O presidente também destacou nessa nota a atuação do Papa em temas centrais da agenda global, como, por exemplo, a questão ambiental. Com sua simplicidade, continua a nota, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Lula ainda comentou também sobre sua vivência pessoal com o Papa, com quem mantinha uma boa relação. Ele disse o seguinte: nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Lula encerra a nota dizendo: em sua memória, em homenagem à sua obra, decreto luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nosso coração. Vale a gente lembrar que no dia 26 de fevereiro, então, o presidente Lula e a primeira-dama Janja fizeram uma missa pela melhora da saúde do Papa, ele que já estava com complicações naquela época. Essa missa foi realizada na Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica no Palácio da Alvorada. Então, esse acompanhamento do quadro de saúde já vinha sendo feito aí pelo presidente Lula. Uribe. Agradecendo mais uma vez pelo seu tempo de estar aqui com a gente no live. E já vamos para a primeira pergunta, então, a respeito de como era essa relação do governo brasileiro, a sua própria relação com o Papa Francisco, uma pessoa muito ligada, né, às questões de direitos humanos, uma batalha que ele lutava aí contra a fome, contra as guerras. Então, como é que foi esses seus contatos? O senhor já se encontrou com ele mais de uma vez, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Thaisa. Uma alegria, o Papa é uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, as lembranças que a gente guarda são as melhores possíveis. O Papa tornou a Igreja ainda maior e viveu de exemplos, né? Exemplo que não é pela prepotência, mas é pelo diálogo. O Papa da humildade, o Papa da compaixão. Então, eu diria que fica essa luz, né? Esse exemplo. Então, ele lutou pela humildade, pela universalidade cristã, dialogava com todas as religiões, não com superioridade, mas respeitando todas as religiões. Então, eu tive a alegria de conhecê-lo quando era governador de São Paulo, quando ele foi à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em 2013. E depois fui representando o presidente Lula, agora em dezembro do ano passado, na posse dos novos cardeais, quando foi nomeado um cardeal brasileiro, Dom Jaime Spengler. Certo, Clarissa, sua vez de perguntar.
Aqui mais uma vez, eu que tive o prazer de cobrir os governos do senhor como repórter durante muitos anos. Sei que o senhor nunca escondeu aí que o senhor é um homem de fé, é uma pessoa religiosa. Gostaria de uma avaliação do senhor a respeito do quanto o Papa Francisco representou do ponto de vista político para o mundo, porque é uma figura que ultrapassou aí de longe a questão religiosa, teve um papel muito importante em firmar uma posição da Igreja Católica em relação a governos pelo mundo, por exemplo, questões dos conflitos, guerra na Ucrânia, também o conflito no Oriente Médio e até um posicionamento a respeito da política de Donald Trump para a imigração, por exemplo, só para citar alguns exemplos. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente a relevância política do Papa Francisco. Olha, o Papa Francisco, Clarissa, sempre colocou em prática os ensinamentos de Jesus, amor ao próximo. Ele, por exemplo, criou uma entidade de atendimento aos migrantes em Roma. Então, sempre teve essa preocupação com os que sofrem mais, com os que passam fome, pelos que são perseguidos. Então, essa é a mensagem cristã. Cristo é amor, né? É de Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres, porque quem ama faz o bem. O Papa Francisco foi o primeiro em tudo. Primeiro, o Papa Francisco escolheu o nome de São Francisco, né? O santo da humildade, da simplicidade, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano, a universalidade cristã, e sempre preocupado em melhorar a vida da população, em promover a paz, em promover o diálogo, em evitar a prepotência, né? E sempre promover a concórdia. O Papa da compaixão. Eu até lembrava que uma certa vez uma mãe abalada, porque a filha tinha se suicidado para o lado da ponte, e ele a abraçou e disse: fique tranquila, entre a ponte e a água existe a misericórdia de Deus. O Papa da inclusão, né, que todos participam e participam da Igreja. Presidente, vou passar a palavra aqui para o nosso editor de internacional, Diego Pavão. Vice-presidente, obrigado pela entrevista aqui no Live CNN. Eu queria um pouco além da pergunta da Clarissa, que ela fez para o senhor agora, falando sobre esse lado político do Papa, mas eu também queria que o senhor falasse, o Papa é um líder político, eu queria que o senhor falasse como ele inspirou outros líderes políticos, religiosos, políticos, como o senhor. Olha, Diego, o Papa é chefe de Estado também, né? Da Santa Sé, do Vaticano, aliás, com quem o Brasil tem uma relação histórica, secular. O presidente Lula esteve com o Papa várias vezes, tratando da questão do combate à fome, tratando da questão da migração, que é hoje um fenômeno mundial, tratando da paz, né, no mundo que, infelizmente, nós temos duas guerras simultâneas. Então, ele foi sempre uma luz, né, levando luz, levando o caminho, levando a palavra da concórdia, do entendimento, e falece exatamente na Páscoa, que é a ressurreição, né, toda a lógica do sacrifício, da morte de Cristo, e no ano do jubileu, que ocorre a cada quarto de século. Eu estive com ele agora em dezembro, lá em Roma, e é uma figura cativante, né, pela maneira simples, fraterna, de a todos acolher. Ele tornou a igreja maior. E de que forma, presidente, esse legado pode se perpetuar? Porque a gente sabe que hoje nós estamos falando disso, nós estamos refletindo sobre toda essa vivência do Papa Francisco, mas como a gente pode manter essa memória viva ao longo dos próximos anos? O Papa Francisco viveu de exemplos, né? Ele nos legou exemplos, não discursos, mas exemplo de vida. E eu rogo a Deus para que os cardeais sejam iluminados, para que o novo Papa possa dar continuidade a esse belo trabalho do Papa Francisco. Presidente, para o Pedro Dura. Obrigado, Clarissa. Vice-presidente, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu tenho uma questão especialmente relacionada às guerras, aos conflitos que o senhor citou.
mas também queria saber se ou o senhor ou o Lula pretendem ir para a cerimônia fúnebre do Papa Francisco lá no Vaticano, se tem planejamento de viajar para lá para acompanhar essa cerimônia. Mas também quero aproveitar para perguntar sobre especialmente essa questão das guerras, porque da mesma forma que o Papa, o Brasil também tentou fazer o seu papel para interromper o conflito armado, tanto da Rússia com a Ucrânia, quanto no Oriente Médio. Mas nem o Brasil, nem o governo brasileiro e nem o Papa conseguiram garantir que esses países baixassem as armas. O que falta para que esses conflitos sejam interrompidos e terminem, se tanto esforço não foi suficiente? Olha, primeiro, o presidente Lula decretou luto oficial no nosso país pelo falecimento. Francisco ter essa repercussão, essa projeção internacional para tratar de temas como conflitos e afins? Olha, não conversei ainda com o presidente sobre o falecimento do querido Papa Francisco, mas veja que estava marcado já para amanhã cedo, no Palácio do Alvorada, uma missa. Recebi um convite, eu e a Lu, para uma missa amanhã cedo no Palácio do Alvorada, do presidente Lula, da Janja, em razão da presença da cruz, da primeira missa do Brasil aqui em Brasília. Então, não há dúvida de que nós estamos no momento da manhã da celebração do aniversário do descobrimento do nosso país e, ao mesmo tempo, acabamos de sair da Páscoa, dia maior da religião cristã, de todos os cristãos, que é a ressurreição. Mas vou conversar, sim, com o presidente sobre o enterro do Papa Francisco, mas o importante é que o presidente já decretou o luto oficial no nosso país. Presidente, passo a palavra novamente ao Diego Pavão. Vice-presidente, esse é um momento, claro, de lembrar o legado de Francisco, mas também pensar